funcionários dos Correios, por meio da Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Correios e similares, estão em greve desde as 22 horas de segunda-feira em todo o Brasil. As informações que a gente tem é de que são cerca de 100 mil funcionários que aderiram à greve. Eles alegam falta de medidas de proteção contra a contaminação de funcionários durante a pandemia desse novo coronavírus e alegam que cláusulas de um acordo coletivo que funcionaria até 2021 foram quebradas pela empresa. Entre essas regras, segundo o sindicato, está o pagamento de adicional de risco e os vales cultura e peru, que eles chamam de alimentação. Mas a gente sabe que o maior motivo de todos é a perspectiva de privatização da empresa. E aí começa a chantagem com o governo. Além de paralisar o trabalho para forçar a recuperação dos benefícios, num período em que profissionais da iniciativa privada passam por reduções salariais e demissões, a entidade que representa os funcionários dos Correios faz questão de expor o viés político com essa atitude. Afinal, a Fentect pede, como é conhecida, ela pede fora Bolsonaro e até fora Floriano Peixoto, em alusões aos presidentes da República e ao presidente da própria estatal. Isso é surreal. Os Correios já tiveram em sua fase um glamour muito grande. Eu conheci, durante um curso de pós-graduação que eu fiz na Concordia University, em Wisconsin, nos Estados Unidos, o então gerente de marketing dos Correios, Antônio Roldão. Ele era da minha turma. E ele teve uma passagem inicial como gerente financeiro. E ele quis mudar de área. Só que na época o seu diretor regional disse que não. Quem era bom não podia sair de onde estava. Não poderia crescer na hierarquia. Então, ele resolveu sair dos Correios. Isso foi em 1984. Na década de 90, ele retornou e assumiu a gerência de marketing. Eu lembro que ele e a sua equipe estavam revolucionando os serviços dos Correios. Por onde você passava, você só ouvia elogios. Parecia na época que os Correios iam dar uma volta por cima. Mas como relatou o ex-secretário de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, na sua famosa carta de despedida, parece que o establishment, composto diretamente pelos empregados públicos, sindicatos, fornecedores, comunidades específicas em torno da empresa, políticos locais, partido de esquerda ou partidos de esquerda e lideranças políticas, conseguiram fazer, naquela época, os Correios andarem para trás novamente. Provavelmente o Roldão saiu de lá porque chega uma hora que você não aguenta ver as coisas não andarem para frente. E veja a mentalidade que existia e que foi motivo da primeira saída dele. Quem é bom não podia subir hierarquicamente. Pelo que a gente viu, só os ruins podiam, né? Vocês viram... O que viraram os Correios? Um símbolo de ineficiência. Essa greve dos Correios, além de inoportuna, é absurda e também é inconsequente. No momento em que empresas estão quebrando e profissionais sendo despedidos, tem muita gente aí tentando sobreviver fazendo comércio online. E no Brasil os Correios têm um monopólio. É claro que você pode usar algumas empresas que atuam no país, mas os custos, na maioria das vezes, inviabilizam qualquer tentativa de envio de grandes volumes, né? O engraçado é que esses sindicatos reclamam do pagamento de adicional de risco, mas eu pergunto, que risco? Com a decisão do ministro Fachin e referendada pelos outros ministros do STF, a polícia não pode mais entrar nas comunidades para fazer operações. Você acha que os Correios entram? Eu conheço algumas pessoas que moram próximas a algumas áreas de risco e os Correios não entregam nem conta de luz há muito tempo. Essas pessoas precisam se dirigir a uma agência mais próxima para pegar contas ou eventuais encomendas. Tem lugares que eles não entregam mais, sob hipótese nenhuma. Mas querem receber o adicional de risco, sem risco.
Outro exemplo é a falta de supervisão. Parece que alguns carteiros andam fazendo o que querem aí. O exemplo que eu vou dar aconteceu comigo. E eu conheço muita gente que já passou por isso também. Recentemente eu comprei um produto que foi enviado pelo fornecedor via correios. Então me mandou os caminhos aí para eu acompanhar online a entrega da minha mercadoria. Você acessa o aplicativo, verifica que a encomenda já chegou no centro de distribuição, que já está disponibilizada para entrega e tal. Só que no dia seguinte apareceu a informação de que o carteiro esteve no endereço e não havia ninguém. E se isso acontecer 3 vezes, a encomenda volta para o destinatário. Olha, na minha casa tem gente 24 horas por dia, o carteiro não veio e simplesmente colocou no seu relatório que apareceu no local e que não havia ninguém. Eu aposto que você conhece alguém que já passou por isso. Esse pessoal gosta muito de reivindicar, mas trabalhar que é bom só uns poucos. Dizem que essa greve não vai fazer muita diferença, porque as encomendas vão continuar atrasadas como sempre. Mas a realidade é a seguinte: o Estado não tem vocação para ser empresário. Não tem competência para isso. Tem que privatizar mesmo. Tem que se livrar dessas empresas que só causam prejuízos e são a porta de entrada para a corrupção, em virtude das indicações políticas. E aí vem os oportunistas de plantão para tentar faturar eleitores, como a deputada Gleisi Hoffmann, que publica nas redes sociais que dá todo o apoio à greve dos trabalhadores dos Correios contra a tentativa de retirar os direitos e privatizar a estatal. Vejam que com a ajuda do PT, os funcionários com os quais ela se solidariza agora causaram um enorme prejuízo no Postales, o fundo de pensão dos funcionários da empresa. Houve uma intervenção no fundo. Mas você sabe por quê? Por causa de investimentos do Postales em fundos que aplicaram em títulos da Venezuela e da Argentina. Aplicaram também em empresas do Grupo X, do empresário Eike Batista, e em bancos que faliram, como o BVA e o Cruzeiro do Sul. Parece que o pessoal que paga por isso tem memória curta. Toda hora aparecem notícias de desvios nesse fundo. O Postales foi criado em 1981 para oferecer o benefício da Previdência Complementar aos funcionários dos Correios. O Fundo de Pensão Postales, ele tem uma base com cerca de 134 mil participantes que detêm em conjunto um patrimônio de aproximadamente 8,7 bilhões. É o 15º maior fundo do país e tinha um déficit no final do ano passado de 12 bilhões de reais. A gente sabe que se depender do Congresso e do STF, os Correios jamais serão privatizados. Mas eu tenho uma sugestão para o governo. Se não deixarem privatizar a companhia, acaba com o monopólio para permitir uma concorrência saudável no setor e dê a empresa de presente para os funcionários administrarem. O Estado doa as ações e a responsabilidade passa a ser de todos os funcionários. Só não pode deixar o sindicato administrar, senão já viu, né? Assim, o governo se livra de vez dos Correios. Vamos ver quanto tempo, se isso for possível e acontecer, vamos ver quanto tempo isso dura. Só para você ter uma ideia, as reivindicações que estão sendo feitas pelos funcionários custariam aos cofres dos Correios quase R$1 bilhão anuais. Se o governo conseguir diminuir as despesas, o custo fica em 600 milhões. Mas isso é um absurdo, o que já torna a proposta inviável. Porque isso vai ser pago por todos nós, né? Por isso é melhor se livrar logo desse elefante branco. Quem acha que não é bom ser empregado
com a medida dessas, vai poder sentir o que é ser patrão num país como o Brasil.